agora temos o quadro Direito do Consumidor. Nesta quarta-feira eu recebo aqui no estúdio da TVCI o doutor Maurício Vitor, ele que é especialista no assunto e vai tirar dúvidas importantes do público de casa. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui. E eu começo a nossa conversa perguntando sobre o tema que eu convidei o pessoal a acompanhar o Bom Dia Litoral no último bloco. Tem muitas pessoas que ao realizar uma compra no estabelecimento, olha aquela camisa, aquela blusa, aquela roupa tamanho P e aquela roupa tamanho GG e o mesmo preço. Ou até mesmo uma PP que parece mais um infantil e a GG, todas do mesmo preço. Mesma roupa, mesmo material, mesma estampa, preços iguais, mas tamanhos distintos. Pode isso, doutor? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia a toda a nossa equipe e aos nossos queridos telespectadores. Pois é, interessante, né? Mas pode. Como também você pode encontrar o produto, aquilo que a gente considera proporcionalmente correto, né? O menor mais barato e o maior mais caro, pode ocorrer até o inverso. Por quê? Por uma questão de lei de oferta e procura. E os estabelecimentos comerciais se movem pela lei de mercado. Se determinado produto tiver maior saída, ele pode estar mais caro, porque vale mais, né? E o outro, vamos dizer assim, o PP, o M, o P, estão saindo mais, podem estar até mais caros que o GG, que sai menos, como forma de atrair o consumidor para a compra daquele produto maior, para ir buscar naquele estabelecimento. Então, apesar da lógica dizer coisa diversa, né? Você imagina uma camiseta tamanho PP, vai ter aplicação de muito menos tecido, muito menos produto do que uma tamanho G. A manufatura talvez seja até idêntica, né? Se for mecanizada, então, muito provavelmente é idêntica. Mas tem mais produto, né? Tem mais tecido, tem mais... E poderia ser mais caro, sim. A lógica é essa. Mas o estabelecimento é que vai ditar, Pierre, qual é o preço que ele vai praticar, e isso tem a ver apenas e tão somente com a lei de mercado, oferta e procura. Agora, doutor, mudando de assunto dentro dessa especialidade que é direito do consumidor. Temos, como consumidores que utilizam o transporte público, uma lei que garante o assento para o idoso, quando ele chega naquele transporte coletivo. E muitas pessoas que não são idosas acabam sentando ali quando tem muita vaga, ou até mesmo quando o ônibus está lotado e não tem nenhum idoso. E de repente chega um idoso. A pessoa que está sentada, ela é obrigada a sair daquele assento para destinar para o idoso, se não tiver nenhum outro? E aí eu já emendo uma segunda pergunta. E se tiver outro assento disponível no ônibus que não seja o preferencial? Ainda assim, essa pessoa é obrigada ou não? É uma questão bastante delicada, né? O primeiro ponto aí é bom senso, né? É a gente tratar as coisas em qualquer ambiente como você gostaria que tratassem a você. Então, esse é o primeiro ponto. Mas em termos de lei, Pierre, o assento preferencial disponível e obrigatório em qualquer transporte coletivo para as pessoas idosas, deficientes, os autistas, enfim, né? Todas aquelas condições previstas em lei, ele é destinado preferencialmente àquelas pessoas. Significa o quê? Que a prioridade é daquelas pessoas. Então, se eventualmente eu entrei no transporte coletivo ou num ambiente em que tenha um assento, né, numa agência bancária ou qualquer outro tipo de estabelecimento que tenha um assento preferencial, mas não tenha ninguém utilizando, eu posso sim sentar, porque ele é preferencial, mas não é proibido para outro uso. No entanto, havendo outra pessoa que dispõe da preferência daquele assento que eu estou ocupando, eu tenho sim obrigação de ceder aquele assento para essa pessoa. Grávida, criança de colo, idoso, deficiente, autistas. Agora, se houver outro assento disponível, aí essa preferência não vai se concretizar, porque não há a falta de assentos para que seja ocupado. Então, havendo disponibilidade,
a preferência deixa de existir porque existe a possibilidade de você sentar em outro local. Pode a pessoa, né, ver, não, mas eu quero sentar ali porque eu acostumei a sentar ali. Por bom senso, eu posso levantar e ir para outro assento que está disponível. Mas havendo disponibilidade, não existe a obrigatoriedade. E quanto à fila, a gente sabe que, infelizmente, muitos locais que vendem produtos e até mesmo locais que vendem passagens, concessionárias que realizam transporte coletivo, cobram em guichês ou até mesmo no momento da entrada ali no veículo. E aí eles não organizam uma fila preferencial. Pode isso, doutor? Idoso pode, ou pessoa que tem prioridade por lei, pode ficar atrás de outras pessoas que não têm essa prioridade na hora de realizar o pagamento, na hora de acessar esse veículo? De jeito nenhum. A lei estabelece a preferência para serviço público, concessionárias de serviço público, prestadores de serviços financeiros. Então, em todos esses casos, há preferência de certas e determinadas pessoas. E as empresas que prestam serviço nessa condição, e especialmente nessa que você menciona, né, está oferecendo transporte coletivo público, né? É um serviço concedido. É o Estado, é o município, é a União quem concede esse serviço, e quem está praticando esse serviço tem que ter o atendimento prioritário ao que a lei prevê e o atendimento comum. Se for um único guichê, o que já está errado, né? Neste guichê, não só a empresa precisa estabelecer a prioridade prevista em lei, como quem está na fila também precisa ceder o seu lugar para que haja a possibilidade de atendimento preferencial àqueles que têm esse tratamento prescrito em lei. Lei não é para bonito, lei é para ser cumprida. Está escrito, todos nós sabemos dessa prioridade, eu não posso me fazer de bobo numa fila, estou vendo uma grávida, uma pessoa com criança de colo atrás de mim, um idoso, e fico ali, mas eu cheguei antes. Não, eu cheguei antes daqueles que estão em igualdade de condições a mim. Quem tem prioridade legal, já diz o termo, é prioridade. Então, chegou depois, mas tem prioridade, vai se deslocar para a minha frente. E se eu ver isso e ver que a empresa não está atendendo, eu posso, inclusive, chamar a atenção e, eventualmente, até uma autoridade para fazer cumprir o que diz a lei, porque tudo isso aí é uma infração ao Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, doutor, a pessoa que... Você já adiantou, ali naquele momento, se a pessoa visualizar que não está sendo cumprida a lei, ela pode, inclusive, chamar um policial, algum agente de segurança, para poder fazer o direito da pessoa que tem essa preferência por lei. Agora, se aquela pessoa, naquele momento, não conseguiu resolver o problema, embarcou no ônibus ou em qualquer outro meio de transporte, e depois ela quiser relatar o que ela passou, ela primeiro deve procurar a agência reguladora, deve procurar o PROCON, qual o procedimento? O PROCON sempre deve ser procurado pelas questões de estatística, né? PROCON, consumidor.gov.br, reclameaqui.com.br, mas há também, nesses casos de transporte coletivo, livros disponíveis em rodoviárias, né? Que as empresas têm que deixar disponível e a ODR normalmente também deixa disponível, basta perguntar por esse livro de registro de ocorrências para que você faça também ali o registro, porque isso pode e deve gerar uma punição a quem descumpriu aquela condição legal. E essa punição pode ser de uma advertência, uma multa e até, na soma de uma série de infrações, a cassação da concessão que aquela empresa tem para prestar o serviço público. Então, depende de nós também, né, consumidores, fazermos valer os nossos direitos. E no caso, se você viu que isso aconteceu e a pessoa que foi vítima não tomou a providência, tome você, anote os dados, vá lá e faça o devido registro para que o império da lei prevaleça. Doutor, um prazer enorme tê-lo aqui. O tempo passa voando quando o papo é bom. Muito obrigado pela participação. Um abraço. Até a próxima semana. Obrigado mais uma vez, Pierre. Obrigado a toda a nossa equipe. E obrigado aos nossos queridos telespectadores. Até quarta, se Deus quiser. Um abraço, doutor.